Oi, oi, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live da série De Onde Vem Tanta Birra? Deixa eu colocar aqui o tema da live no Instagram. Mas estou conseguindo fixar o comentário. Peraí. Boa noite para quem está entrando. Eu estou aqui escrevendo no Instagram o tema da live de hoje e eu não estou conseguindo fixar o comentário aqui para ficar o tema. Não sei o que está acontecendo. Ah, consegui. Boa noite, pessoal do Instagram, do Facebook. Faltam 2 minutinhos para as 9, né? Essa live eu marquei para as 9 horas, porque quinta-feira é o dia da minha aula de yoga e eu não abro mão por nada, então eu chego em casa mais tarde, os meninos dormem mais tarde, e aí eu não conseguiria me organizar para as 8h30, mas na verdade, 8h15 estava todo mundo dormindo aqui, então eu conseguiria fazer 8h30, mas fiquei com medo de não dar tempo. Então vamos começar. Quem está no Facebook me fala se está tudo bem, se está tudo certo aqui com áudio, com vídeo, no Instagram também. Tem várias pessoas entrando. A gente está aqui, na verdade, deixa eu só lembrar para vocês o que está acontecendo nessa semana. Eu estou fazendo uma série de 4 lives com o mesmo grande tema, né? Que é de onde vem tanta birra. E essa é a terceira, né? A parte 3. No domingo passado, eu falei um pouco sobre a nossa desconexão com os nossos filhos, né? Então, a pressa, a indisponibilidade física e emocional. Na terça-feira dessa semana, eu falei sobre os excessos de atividade, os excessos de tecnologias, né? De telas, televisão, celular, computador. E hoje vamos falar sobre as mudanças, né? Tem algumas mudanças que geram nas crianças vários sentimentos, várias emoções, e que muitas vezes a forma que elas têm de comunicar isso é se comportando e de uma forma bastante desafiante, como as birras, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Várias pessoas estão chegando na minha página todo dia e eu fico super, super feliz com isso. É sinal, né, de que o que eu escrevo, né, o que eu falo, tem ressonância aí dentro de você que está me escutando. Isso para mim não tem preço, né? Acho que o meu grande propósito é tentar me aproximar de você que é mãe, de você que é pai, ou educador, educadora, ou psicólogo, né? Tem vários psicólogos aqui na minha página, fico muito feliz com isso, porque acredito que quando a gente começa a compreender um pouco mais o universo infantil, as relações ficam mais leves, mais gostosas. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Antipoff, sou mãe da Melissa, a Mel está com 4 anos e quase 4 anos e meio, sou mãe do Ian também, está com 1 ano e 2 meses, aquela coisa mais gostosa, e sou psicóloga, sou doutora em educação, escritora, né? Esse ano eu lancei meu primeiro livro, que chama Lá na Casa da Árvore, O Mundo pelo Olhar das Crianças. Hoje eu vou ler um texto desse livro para vocês, que tem a ver com o nosso grande tema aqui. Sou psicóloga lá do Instituto Nascer também, um lugar muito especial aqui de Belo Horizonte, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. E sou apaixonada com o universo infantil, né? Eu sinto que as crianças, elas são cada vez mais cobradas, cada vez mais julgadas e punidas por comportamentos que, na verdade, quando elas são cobradas em excesso, muitas vezes é o que elas não têm para oferecer. E quando são julgadas, criticadas e punidas, muitas vezes é por comportamentos que são esperados, ou para a fase de desenvolvimento, ou até pelo que elas estão vivenciando, né? E nessa semana, aliás, semana que vem vai acontecer a Semana Chega de Birra por aqui. Se você ainda não se inscreveu, eu vou te contar um pouquinho o que vai ser essa semana. Vai acontecer entre os dias 22 e 28 de outubro. É 100% online, você vai poder assistir a hora que você quiser, de onde você quiser. Pode ser deitadinha na cama, embaixo das cobertas, pode ser no intervalo do seu trabalho, na hora do almoço, a hora que você quiser. E é 100% gratuita também, não tem que pagar nada, mas para participar você precisa se inscrever, porque não vai estar aqui na minha página, não vai ter livre acesso aqui na minha página, então você precisa se inscrever.
Se você está aqui no Facebook, eu coloquei no texto da descrição dessa live, tem um link, você se inscreve lá, e eu vou te mandar um e-mail com todas as informações. Se você está aqui no Instagram, entra na minha página, lá onde tem a descrição, né, quem eu sou, algumas... quando eu falo a minha formação, né, o meu propósito, tem um linkzinho, é o único link que tem ali na bio da minha página, você clica nele e consegue se inscrever também, tá? Mas o link para inscrição é www.chegadebirra.com.br. E o que vai acontecer na semana que vem? Eu vou disponibilizar para você alguns vídeos que eu estou gravando. Eu gravei o primeiro, né, e ficou super legal, assim, estou muito feliz, estou muito animada com isso. Vai ser uma série de vídeos que eu vou dividir com você sobre conteúdos relacionados à birra. Essas lives que eu estou fazendo aqui com vocês, na verdade, isso é um conteúdo paralelo ao que vai acontecer na Semana Chega de Birra, né? E eu fiquei muito emocionada, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe, e ela emocionada também, né? Me mandou um áudio dizendo que só de assistir as duas lives, a de domingo e a de terça-feira, ela já conseguiu repensar um monte de coisa na vida dela, já conseguiu olhar para o filho dela com outro olhar, já conseguiu se conectar com ele de uma forma muito mais leve do que ela estava antes de assistir a live de domingo. E eu fiquei muito emocionada com isso, né? Porque é por isso que eu estou aqui, né? Se eu souber que uma transmissão que eu fizer aqui, se em uma noite que eu estou aqui com vocês, uma mãe ou um pai vão se sensibilizar e vão começar a se relacionar com a criança de uma outra forma, mais positiva, né, mais leve, para mim já valeu o esforço de estar aqui, né? É um esforço porque está de noite, porque foi um dia de trabalho, um dia com os meus filhos, mas eu adoro estar aqui, né? Para mim faz muito sentido estar aqui compartilhando esses conteúdos todos. E o que eu ia falar? Estava falando da semana de birra que vai acontecer, né? Que são vídeos que eu vou compartilhar. E se você se inscreveu, eu te enviei por e-mail uma ferramenta muito especial que eu criei, que chama Mapa de Autoinvestigação Relacional. Se você se inscreveu e não recebeu por e-mail, escreve para a gente, para minha equipe, para o Rafa, meu querido, né? Que está lá em Porto Alegre, mas que está aqui comigo o tempo todo. Escreve para a gente, contato@chegadebirra.com.br, tá? Que a gente manda para você. Esse mapa, na verdade, eu vou te ajudar a preenchê-lo, eu vou te explicar como usá-lo na Semana Chega de Birra, na semana que vem, tá? Mas se você se inscrever, já pode baixar de uma vez, pode imprimir, porque você vai precisar escrever nele, vai precisar marcar, né, alguns pontinhos lá para você fazer um mapeamento mesmo de como você tá, como tá a sua vida. Porque falar de birra dos nossos filhos não é falar só dos nossos filhos, é falar muito da gente, da nossa vida, da nossa rotina. E eu queria aproveitar, eu descobri uma coisa super legal aqui das lives. Se você acha que esse conteúdo, né, falar sobre birra, sobre mudanças, sobre a chegada do bebê na família, embaixo aqui no seu Instagram tem uma setinha. Se você clicar nela, você vai ver que vai aparecer vários contatos. E se você lembra de alguma amiga, alguma mãe que vai gostar desse conteúdo, me ajuda a compartilhar agora, que você manda para a pessoa ao vivo mesmo. Você clica na setinha, vai aparecer vários contatos seus aqui do lado. Aí você marca, né? Manda para uma ou duas amigas mães que estão passando por isso, para elas também se beneficiarem desse conteúdo, tá bom? E me ajuda a divulgar a Semana Chega de Birra, que está super especial. A gente está com várias ideias bem bacanas para te ajudar aí esse desafio com as birras da sua criança, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder, né? Para não deixar de dar os recados que são importantes. Se você está aqui hoje, né? Eu sempre falo isso. Quem está aqui numa quinta-feira, 9 horas da noite, escutando sobre birras, de onde vem tantas birras, né? Se você está aqui agora, é porque está cansadaça, né? Super cansada de birra, de estresse, de conflito em casa. É porque se sente, às vezes, perdida, impotente, é porque tentou de várias formas, né, se conectar com a sua criança, tentar resolver esses conflitos, não está conseguindo. Eu já passei por isso, né, já passei por uma fase que eu me senti super impotente com a minha primeira filha, com a Melissa. Ela devia ter ali 2 anos e 3 meses, foi quando vieram as birras bem intensas.
e eu achei que eu lidaria com isso de uma forma muito tranquila, muito fluida, muito automática, e não foi bem assim, né? Eu tive que experimentar várias ferramentas, eu tive que ler, tive que estudar, e mais do que tudo isso, né? Eu tive que me conectar muito comigo, com a minha filha, e esse que é o convite que eu te faço aqui agora, tá? Vamos falar. Ah, um recado super importante que o Rafa me lembrou aqui de falar com vocês. Quem não conseguiu assistir às 2 primeiras lives que eu fiz, se você está no Facebook, está aqui na minha página. Se você não está e não tem Facebook, a gente vai compartilhar no meu canal do YouTube, tá? Lá tem alguns vídeos. O meu canal é Cecília Antipoff, então você procura lá no YouTube. E as lives que aconteceram domingo e terça-feira vão estar lá no meu canal. Acho que a partir do fim de semana a gente já consegue subir com elas para lá, tá bom? Que um monte de gente me pediu o link das lives, né, que não participou, então vai estar lá no canal, super fácil de vocês acessarem. Então vamos falar sobre mudanças. As mudanças, né, que acontecem na vida de uma criança, que podem ser geradoras de comportamentos desafiantes, como as birras, né? E uma dessas mudanças que é muito marcante para a criança é a chegada do irmão mais novo, né? A chegada do bebê na família. Hoje mesmo eu estava aqui lendo o meu feed de notícias e uma mãe que eu postei, aliás, ontem eu postei uma foto minha com a Mel no meu colo e eu contei o que tinha acontecido aqui em casa. A Melissa está com 4 anos, o Ian está com 1 ano e 2 meses. E ontem, antes de dormir, ela chegou para mim e falou assim: mamãe, menina, né, de ninar, para dormir igual você faz com o Ian? Porque aqui em casa eu faço os meus filhotes dormirem no colo, ninando, eu acho uma delícia, acho que é conexão, acho que é carinho. Com a Melissa, quando era bebê, eu fazia assim, com o Ian eu também faço assim. E às vezes a Mel passa ali na porta do quarto, ela para e fica vendo, eu tô com ele no colo ninando. E aí ela pediu para que eu ninasse ela ontem para dormir. É claro que eu não consigo ficar com uma criança de 4 anos no colo, ninando ali até dormir, mas eu peguei ela no colo, coloquei uma musiquinha gostosa e fiquei com ela ali um tempinho. E aí eu falei com ela, eu falei, que saudade, né, filha, de quando você era neném, quando tinha o colo da mamãe o tempo todo. E aí ela concordou, ficou ali no meu colo, ficou ali aconchegadinha. O que é importante, o que é bem importante de ser entendido em relação a isso? Ah, não, tá falando de uma mãe que nesse post escreveu, ela escreveu para mim assim, Cecília, não vou lembrar as palavras, né? Mas minha filha tem mais ou menos 4 anos, eu tô com um bebê em casa e parece que trocaram minha filha na escola, né? Parece que foi uma criança e voltou outra, porque ela era super doce, carinhosa, e agora tá uma criança super desafiante. Eu escuto isso muito. Nossa, meu filho mudou, parece outra criança, não é meu filho mais. E eu vou contar uma coisa para vocês. Acho que 90% das famílias, né, das mães e dos pais que me procuram no consultório para buscar alguma orientação, são mães e pais com 2 filhos, sendo que um deles é bebê e o outro é uma criança pequena, né? Ou seja, são mães e pais que ficam muito perdidos em como lidar com a criança mais velha diante da chegada do bebê, porque a chegada do bebê mobiliza muita coisa na criança. Eu sempre falo assim que o segundo filho, ele chega no primeiro momento para avacalhar a vida do primeiro, tá? No primeiro momento, a criança mais velha, eu vou falar aqui de casa, no primeiro momento, a Melissa, com a chegada do Ian, ela só teve perdas, né? Ela viveu uma série de lutos. Quais foram as perdas que ela vivenciou? Ela me perdeu só para ela, né? Achei que meu dente estava sujo de batom. Ela me perdeu, não tinha mais a mãe só para ela, não tinha o meu colo só para ela mais. Eu estava muito menos disponível para ela fisicamente, emocionalmente. O pai não era mais só dela, a rotina da casa mudou, tinha choro de madrugada, ela acordava de madrugada. As pessoas chegavam aqui em casa para vê-la, mas também para ver o Ian. O Ian ganhava um monte de presente. Muitas coisas mudam, né? E para a criança é de uma hora para outra. Por mais que ela vai vendo ali a barriga da mãe crescendo, crescendo, as pessoas vão antecipando, você vai ter um irmão, vai ter uma irmã, a configuração da casa vai se modificando, né? Tem o berço, ou é uma cama compartilhada, mas tem as coisinhas do bebê ali que começam a chegar na casa. Por mais que tem tudo isso ao longo dos meses, para a criança, a chegada do irmão, ela pode ser bem avassaladora. Acho que a palavra é bem essa.
E aí, eu sempre dou o exemplo, eu sempre gosto de pensar em exemplos em que você sente um pouco na pele o que a criança pode estar sentindo, né? E eu sempre dou esse exemplo assim, eu peço para você que está aqui me escutando, né? Se você é mãe, para você pensar na seguinte situação: o seu marido ou seu companheiro chega para você, ou seu companheiro, né? Não sei qual que é a sua configuração familiar, mas o seu marido chega para você e fala: daqui a 9 meses vai chegar uma outra mulher aqui em casa para a gente dividir a casa, vocês vão ser amigas, vocês vão me dividir, vão dividir a nossa vida toda, como se isso fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. É um exemplo super absurdo, né? Pelo menos na nossa cultura isso é muito absurdo, mas é um pouco assim que a criança se sente, né? Ela sente que esse bebê que chegou, ele é um rival, ele é um concorrente, né? A criança começa a ter que dividir tudo que até então era exclusivo dela, e é um tudo que é muito caro, que é muito importante, muito precioso para a criança, que é o amor da mãe, o amor do pai, é o lugar dela na família. Então ela se sente totalmente ameaçada. E aí pode vir, e normalmente vem ciúme, vem raiva, vem insegurança. Só que a criança não tem pronto para oferecer para a gente uma verbalização bem elaborada. Ela não chega e fala assim. A Melissa nunca chegou para mim e falou assim: mamãe, tô sentindo um ciúme, tô com uma raiva porque você tá aí com o Ian um tempão com ele no colo e eu tô aqui sozinha. Eu tô ficando angustiada, tô um pouco insegura, tô com medo de perder o seu amor, de perder meu lugar na família. Ela não tem essa consciência, ela não consegue verbalizar assim. Mas a criança, ela tende a comunicar de outras formas e uma delas é a tal da birra. É super comum as crianças os filhos mais velhos regredirem um pouco no comportamento com a chegada do bebê. E aí cada criança vai apresentar isso numa intensidade, algumas mais fortes, outras, né, uma intensidade maior, outras numa intensidade menor. E cada criança vai apresentar, isso vai ser, em cada criança, isso vai aparecer de uma forma diferente. Tem criança, por exemplo, que não usava mais fralda e volta a fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na calça, e precisa voltar com a fralda. Tem criança que usava chupeta, parou de usar, quando o bebê nasce, volta a pedir chupeta de novo. Tem criança que começa a falar de forma mais infantilizada, tem criança que começa a ter comportamento mais agressivo, tem criança que começa a ficar muito sensível e chora muito. Tem criança que na escola, né, nos relacionamentos, isso vai aparecer, ou no desempenho escolar, isso também vai aparecer, vai diminuir um pouco. Então, cada criança vai demonstrar isso de uma forma diferente. E aí, qual que é a minha intenção nessa live de hoje? É te contar que a sua criança vai mudar com a chegada do bebê e provavelmente vai mudar para pior, entre aspas, né? Para pior no sentido de com muita probabilidade muito alta, ela vai dar muito mais trabalho, ela vai demandar muito mais de você. Por quê? Porque a mudança gera nela essa angústia. E aí, lembra, vou te fazer um convite de você pensar na sua vida mais uma vez. Por exemplo, quando você fez alguma mudança significativa, ou mudou de casa, ou mudou de emprego, né? Ou mudou, né? Terminou um relacionamento para começar terminou um relacionamento, né? Isso é uma mudança de vida. O que isso gera em você? Gera vários sentimentos. A gente fica apreensivo, a gente fica, né, receoso de como vai ser. A criança também. E aí, um exemplo bem prático em relação à chegada de bebês, né? Nós, mães, vou falar de mim. Eu já tinha a Melissa, quando o Ian nasceu, ela tinha 3 anos e 3 meses. Foi uma gravidez desejada, planejada, foi uma gravidez bem saudável, tudo aconteceu do jeito que a gente esperava, foi um parto também saudável, tranquilo, me preparei para tudo. Mas o Ian nasceu, mudou tudo na minha vida, mudou tudo na minha rotina de novo. Né? Quando a Melissa chegou, bagunçou tudo, eu fiquei desesperada, meu puerpério foi super intenso, mas eu me ajustei. A vida ficou redondinha de novo. Quando o Ian nasceu, bagunçou tudo de novo. E essa mudança gerou em mim, que sou adulta, né, que sou mãe, que sou psicóloga, que trabalho com famílias, com outras mães, gerou em mim angústia, medo. Às vezes eu chorava de cansaço, chorava de medo mesmo. Eu achava que tinha dia que eu tinha certeza que eu não ia dar conta do batidão, né, de cuidar do Ian, de amamentar, de cuidar da Melissa, de estar ali inteira para escutá-la, né, para acolher o bebê,
para escutar a criança mais velha, é uma demanda super intensa. Paralelo a isso, um medo de como vai ser o meu retorno para o trabalho, como que eu vou conseguir de novo ajustar a minha vida, quando que eu vou ter tempo para fazer as minhas coisas de novo. Se nós que somos adultos, se a gente sente isso com uma intensidade grande, né? Uma criança, ela vai sentir isso vezes 1000, né? Até porque ela não tem noção de quando que as coisas vão regularizar, de quando que a situação vai ficar tranquila de novo. E aí sempre vem aquela frase assim, né? Do pai e da mãe falando com a criança. Mas é seu irmãozinho querido, né? Sua irmãzinha querida. E aí eu queria te contar que para a criança mais velha, o bebê que chegou, ele não é querido, ele não tem nada de querido, né? Ele não é amado ainda. A criança olha, algumas crianças se encantam, né? Tem uma receptividade maior, tem uma relação, cria um vínculo mais rápido, mas o comum, o mais esperado, o mais natural, é a criança estranhar, ela se incomodar com aquilo ali, ela olhar para esse bebê e rejeitar internamente. Muitas vezes a criança não demonstra isso com o bebê. É muito comum escutar assim, Cecília, mas com o bebê ela é super carinhosa, ela faz carinho, ela quer carregar, mas comigo piorou. A mãe dizendo, né? Com a gente, com a mãe, com o pai, piorou. Isso é uma atuação de raiva, né? A criança, quando começa a fazer muita birra com a chegada do bebê, ela está mais uma vez comunicando um monte de coisa, ela está comunicando esse incômodo que ela está sentindo, né? E aí é claro que é bem importante ajudá-la nesse processo. Não adianta nada exigir dela já uma maturidade, né? Uma organização interna e uma capacidade de lidar com isso que nem a gente tem, né? Nem nós adultos temos, na verdade. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, se tem alguma pergunta, algum comentário, que eu quero muito seguir hoje o que vocês forem falando também. As pessoas entraram aqui, acho que não tem pergunta por enquanto. Deixa eu ver, estou no Instagram primeiro. A Priscila, estou amando as lives, muito importante tanta informação de qualidade. Que bom, Priscila! Depois me conta aqui se você se inscreveu para a Semana Chega de Birra, tá? Porque vai ter muito mais coisa bacana para dividir com vocês também, tá? A Mariana Teixeira, o livro é lindo, eu sou suspeita para falar porque é lindo mesmo. Se você ainda não tem meu livro, depois me escreve aqui que eu vou contar como que você faz para adquirir ele, tá? A Gi tá aqui, cuidar, cuidando. A Priscila, exatamente, essas duas lives já fizeram muita diferença. Ah, que bom, Priscila. Eu estava falando, né, que eu recebi hoje uma mensagem de uma mãe muito emocionada, falando que essas duas lives já sensibilizaram ela pra caramba em relação à criança. Que bom que também fez sentido para você aí, tá? Aqui em casa está assim. Isabela, aqui em casa está assim. Deve ser, imagino, né, que eu estava falando aqui da chegada do bebê, que a criança fica uma outra criança, super desafiante. Depois me conta assim como que está aí na sua casa. Ah, Monique, aqui em casa está difícil demais. Filho de 9 anos e uma de 1 ano. Pois é, aí essa questão da idade, né, é interessante, porque as pessoas criam expectativas. Eu vou te contar a grande sabedoria em relação à criação e educação de filhos para de criar expectativa. As pessoas criam expectativa. Ah, não, meu filho tem 8 anos, né? Vai ganhar um irmãozinho. Ele já entende, não vai sentir ciúme nenhum. Aí tem pessoas que falam o contrário. Tem que ter um filho atrás do outro quando ele é bem pequenininho, porque ele não vai sentir, não vai nem perceber, né? Aliás, vai sentir menos. Não tem nada disso, né? Cada criança é um ser com uma subjetividade diferente, com sentimentos, né, diferentes. E o ciúme, a insegurança, eles vão aparecer, eles vão acontecer, né? Porque é uma mudança muito grande. A criança sai de um lugar de filho único, né? Ela sai daquele reinado, né? De ser a única criança, com todos os olhares e cuidados voltados para ela. E de repente ela tem que dividir aquilo tudo. Para ela é bastante intenso. Então, é claro que isso vai gerar, né, desafios, independente da idade. Não tem isso. Ah, Cília, qual que é a idade que a criança sente menos ciúme? Isso não existe, tá? Eu não acredito em nada que
que coloca as idades como assim, essa idade não sente, essa idade sente, não tem nada disso. Cada criança vai experienciar isso de uma forma diferente. A Silvia Paim estava aqui, querida demais, não sei se está ainda. Fiz um curso com ela, falando de maternidade, né, dos desafios da maternidade, quando a Mel tinha quase 1 ano. Eu fiz fiz um curso online para a Silvia Paim, se chamava Empreenda com Propósito, um curso muito lindo, que me ajudou pra caramba a reorganizar toda a minha vida. Neils Matos, Cecília, você é show, querida. Obrigada pelo carinho. Acho que não tem pergunta, tem só a gente desabafando, né? A Ana escreveu, só tem um menino por enquanto, mas já é bom saber sobre. Ana, se é bom saber sobre é porque também tem planejamento aí, né? De novos filhotinhos a caminho. Vai ter alguma coisa sobre as brigas das crianças? Nessa live eu vou falar sobre brigas das crianças, não, tá? Depois a gente pode pensar no outro conteúdo sobre isso. Deixa eu ver aqui esse nome. Às vezes tem umas letras com números, eu não consigo identificar. MCI Cristiane, né? Isa, tem muito de fechar a cara quando quer algo e eu não gosto. O que fazer? Tá. Quando a sua filha fecha a cara para você, quando ela quer fazer alguma coisa ou não quer e você não sabe como lidar com isso? Será que é isso que eu entendi? Depois me esclarece aqui para mim, por favor. A Carla tem uma filha de 2 anos e 8 meses e gêmeos de 8 meses. A mais velha tem me desafiado muito, muito. Dou atenção e faço programas sozinha com ela, mas parece não ser suficiente, não sei o que fazer. Aí no seu caso também, né, Carla? Carla, né? O baque, ele é dobrado, né? A criança que recebe irmãos gêmeos ou trigêmeos, né? Tem a Renata, que sempre está aqui, tem uma página super legal, que é Rafinha e os Trigêmeos, ela conta um pouco da história dela com os meninos. Para a criança, receber um irmão já é impactante. Receber 2 ou 3, imagina, isso aí duplica ou triplica, né? Bem mais intenso. E aí, o que eu queria dizer para vocês em relação a isso? Nessa live de hoje, a proposta, né, a minha mensagem é, primeiro, vocês precisam compreender a dimensão disso para a criança, né? A chegada de um irmão mais novo, ou de gêmeos, ou trigêmeos, mobiliza na criança medo, insegurança, angústia, e junto com tudo isso, uma raiva danada, porque ela quer a atenção da mãe do jeito que era, não tem mais. Ela quer a atenção do pai, não tem mais. Quando o Ian nasceu, o primeiro mês aqui em casa, ele foi super intenso, né? A Melissa, ela sentiu pra caramba, ela chorava muito por coisas pequenas, ela se jogava no chão e gritava de uma forma bem intensa, só que o fato de eu entender o significado daquilo ali já me aproxima, já me conecta de uma forma diferente. E claro que tem formas de conduzir com a criança, tem falas, né, tem algumas ações, algumas ferramentas que são importantes serem usadas com a criança para que ela sinta, para que ela aos poucos vá sentindo que, olha, a vida mudou, ela não é mais filha única, ela tem que dividir, mas que é possível ainda se sentir amada, se sentir aceita, que ela ainda vai ter o lugar dela ali, né? Independente de ser só ela ou agora com os dois, né? Carla, tem um monte de coisa para te contar, né, do que fazer. Nessa live não vai dar para fazer isso, não é o nosso tema aqui, mas eu te convido a se inscrever na Semana Chega de Birra e lá vou compartilhar mais um monte de conteúdo com vocês, tá? E aí eu vou contar qual caminho vocês podem trilhar em relação a isso também, tá? Eu vou ficar muito feliz e muito honrada de poder acompanhar vocês nesses desafios. Dessa, citem o livro, é muita sensibilidade, que bom que você gostou. A Cristiane estava em todas as lives, também está ajudando. Isabela, o meu de 4 anos chorando o dia inteiro e fazendo muita birra. Chorando o dia inteiro e fazendo muita birra, né? Como que eu queria que você ressignificasse isso ou tentasse falar de uma outra forma, né?
Isabela, o seu filho de 4 anos, ele está comunicando um monte de coisa o tempo todo, comunicando. Birra é comunicação, tá? Por mais que cansa, tem dia que eu fico de cabelo em pé aqui em casa também, desesperado, falo, meu Deus, mas quando eu me conecto com o que está por trás, né, do comportamento, da birra, quando eu olho para mim, olho para minha criança, quando eu consigo me comunicar de uma forma mais leve, né, firme, mas com cuidado, com gentileza, isso passa rapidinho. Mas não vai dar para eu falar sobre isso hoje com vocês. A Isabela tem um bebê de 8 meses, que delícia. E o que fazer? Isabela, se inscreve na Semana Chega de Birra, tá? Ela é gratuita, ela é 100% online, 100% gratuita. E aí eu vou dar mais um monte de dicas para vocês, de informações. E aí eu vou contar um pouco do que pode ser feito, tá? Nessa live de hoje, eu quero que vocês entendam que de onde vem tanta birra. A chegada de um irmão mobiliza birra, mobiliza, na verdade, qualquer legenda para isso. Mobiliza comunicação, pedido de ajuda, pedido de escuta, conexão, colo, né? Uma sugestão que eu dou, né? Um caminho que eu acho que nunca é demais, é acolher, é dar colo, oferecer colo. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Tem uma ideia que eu gosto muito, é que quando os nossos filhos estão mais difíceis e mais desafiantes, que normalmente são aqueles momentos que a gente quer sumir, quer ficar longe, né? Quer sair de casa, são os momentos em que eles mais precisam da gente, que eles mais precisam do nosso olhar, do nosso colo, do nosso carinho, do nosso toque, né? Por mais que, no fundo, a nossa vontade de sair correndo. Mas o chorar o tempo todo, fazer birra o tempo todo, é um sinal de precisar ainda mais do seu olhar, do seu carinho, né? Da sua atenção, de ter tempo só com você, né? Sem o bebê, sem esse irmão que chegou, né? Já chegou, né, trazendo tantas perdas, pelo menos no primeiro momento. Por que eu falo primeiro momento? Porque no segundo momento, os irmãos, eles criam vínculos, é gostoso. A Mel, hoje, com 4 anos, e o Ian com 1 ano, eles têm uma relação super gostosa. Quando a Mel chega da escola, a primeira coisa que ela pergunta, cadê o Ian? Né? Quando ela acorda, mamãe, cadê o Ian? E não é para ficar no sentido de ficar vigiando, né? É porque ela sente falta, ela sente saudade. Eles brincam juntos, brigam pra caramba também já, né? Mas eles brincam muito. Então, no segundo momento, vem o vínculo, né? Vem essa construção e a gente vai organizando a vida de novo. Então, tudo isso vai ajudando. Criança 3 anos, muita resistência à mudança de rotina, tem irmão de 1 ano. Como manejar? Não sei o seu nome. É Vogue T. Flores. Tem um filho de 3 anos que tem resistência à mudança de rotina e tem irmão de 1 ano. A rotina para criança, né? Acho que é bem importante entender. A rotina para criança, ela traz segurança, né? Quando ela entende que o dia dela tem determinadas etapas, tem determinados momentos, isso tranquiliza, isso acalma. E a chegada de um irmão mais novo faz o que com a rotina normalmente? Bagunça, né? Faz a rotina ficar de pernas para o ar. E aí, essa resistência à mudança da rotina, na verdade, é uma dificuldade de lidar com essas, né? De lidar com as mudanças, de lidar com o novo, com o inesperado. Então, provavelmente tem muito ciúme aí nessa história, né? Tem os conflitos. Uma coisa que eu faço muito aqui em casa, com a Mel e já faço com o Ian, é ir antecipando, né? O que vai acontecer no dia. E se mudar a rotina, contar para a criança por que mudou, verbalizar para ela e acolher também a insatisfação, né? Se precisou mudar a rotina, a criança ficou chateada, acho que é bem importante contar para ela o que ela está sentindo. Nossa, filho, você ficou chateado, você ficou com raiva porque você queria fazer isso agora, só que a gente precisou mudar, né? Não é... Acho que nunca a gente pode esperar uma ferramenta, uma estratégia para que a criança se cale, né? A ideia não é essa. Por mais que chama, o que eu estou propondo para vocês é Semana Chega de Birra, a ideia não é que a criança se cale, que ela não faça birra, que ela não chore, porque o choro, ele faz parte, a birra é uma comunicação, mas a ideia é de como que a gente pode fazer, primeiro, para prevenir esses episódios, e segundo, né,
para acolher esse choro, para acolher essa frustração. Acho que isso é bem importante de entender. Eu quero ler para vocês a Neils Matos. Existem crianças birrentas, mas eles não têm irmãos. O que seria? Eu não gosto desse termo crianças birrentas, tá? Eu não gosto, aliás, de nenhuma forma de falar sobre as crianças de uma forma mais pejorativa, né, dando apelidos ou colocando as crianças num lugar, né? Para mim não existem crianças birrentas, existem crianças que apresentam comportamentos mais desafiantes, existem crianças que choram mais, existem crianças que se frustram com mais facilidade, existem crianças mais sensíveis, crianças, né, que têm uma resposta mais intensa, mas ela não é birrenta, né? Ela é uma criança que está buscando, eu vejo a birra como um pedido de ajuda, sabe? Gente, alguém me olha, alguém me escuta. Sabe quando eu falei isso na primeira live dessa série, né? Nós adultos também fazemos birras, né? Eu tenho comportamentos birrentos às vezes, e eu contei isso na primeira live que eu fiz aqui no domingo. Muitas vezes, quando o meu marido faz alguma coisa que eu não gosto, ou não faz algo que eu esperava que ele fizesse, eu fico emburrada, ele pergunta o que foi, eu falo que não foi nada, eu viro a cara. Isso é um comportamento birrento, né? Isso é um comportamento, é uma forma de eu tentar comunicar algo sem falar. E aí, às vezes, eu até fico pensando, não é possível que ele não sabe por que eu tô assim, né? Porque ele tem que saber. Como assim, sem noção? Não entendeu por que eu tô assim? E às vezes ele não entendeu, né? Porque eu não verbalizei, não explicitei. A criança, quando faz birra, talvez, né, ela se sinta assim também. Como assim minha mãe não tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E aí dá raiva, e o comportamento ele fica mais intenso ainda. O Rafa tá rindo aqui, não sei do que é, deve ser dos conflitos, né, Rafa? Todos nós temos no casamento, mas eu faço minhas birras também aqui em casa. Só que eu tenho consciência disso, né? Então, muito cuidado com a forma como nós falamos das nossas crianças, né? Não é que a criança é birrenta, que a criança, ela tá precisando usar do choro, do grito, do ataque de raiva para comunicar um monte de coisa que provavelmente de outras formas ela não está se sentindo escutada, né? Não tá sendo, não está se sentindo vista. Ah, o Rafa tá com pena do maridão, entendi. Pois é, os maridos, eles se conectam nesses momentos, né, Rafa? Mas a gente faz isso sim, né? Às vezes a gente não dá conta de verbalizar e a gente guarda pra gente. Imagina uma criança, né, que não tenha a clareza disso. Deixa eu só ver aqui no Facebook se tem, né, como é que estão as perguntas, os comentários. E aí eu quero ler para vocês o texto do livro aqui, lá na Casa da Árvore, que tem a ver sobre isso. Tem a ver com esse tema, tá? A Regilane no Facebook. Oi, querida Cecília, que tema espetacular. Estou precisando mesmo de dicas. Tenho uma pequena de 3 anos que tem dias que me leva à loucura com essas birras. E depois que a caçulinha nasceu, hoje com 7 meses, percebi que as birras da Sara pioraram muito. Meu Deus, como tem sido difícil. Haja paciência. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu estava grávida do Ian, eu escutava de várias mães de 2 filhos, tá? Nossa, não preocupa não, vai ser muito mais fácil, com 2 é muito mais fácil. E eu lembro que eu falava com elas, eu não acredito que vai ser mais fácil. Mas depois que eu tiver a minha experiência, eu conto para vocês. Eu falava com elas. E eu tenho uma amiga, que a gente é muito sincera uma com a outra, agora ela tá grávida do segundo, né? E eu falei com ela, olha, quando o Ian nascer, eu vou te contar se é mais fácil mesmo ou não, mas eu acho que todo mundo fala mentira, que não tem jeito de ser mais fácil, porque imagina, são 2 seres sedentos de relação, sedentos de olhar, de carinho, de amor, são 2 subjetividades diferentes, demandantes de nós, mães, réis mortais, né? Com todas as nossas limitações. Como pode ser mais fácil, né? E a minha experiência é que não é mais fácil. Demanda muito mais centramento, demanda muito mais equilíbrio, demanda muito mais autocontrole, demanda muito mais apoio e ajuda, rede de apoio. O que é mais fácil, na minha experiência? O que foi mais fácil? O trato com o Ian bebê. Com a Melissa, eu era super assim...
até meio neurótica, né? Nossa, tem que ser tudo certinho, silêncio na casa. Se tinha um ventinho, ficava preocupada. Todo mundo tinha que lavar a mão com álcool, aquela coisa toda. E aí eu brinco, né? Que o primeiro filho, ele nasce, o mundo para a gestação do primeiro filho, ele nasce num spa. É aquele lugar silencioso, com musiquinha tranquila, todo mundo sussurrando, aquela coisa assim. O segundo filho, ele nasce numa rave, é uma gritaria, é super intenso, uma bagunça. A gente tenta fazer tudo mais ou menos, tenta proporcionar para o primeiro um pouco do que foi para o segundo, um pouco do que foi para o primeiro, mas é praticamente impossível, porque a logística da casa mudou, né? Está muito mais intensa. Então é claro que vai ser desafiante. Deixa eu só lembrar seu nome. Deixa eu só lembrar o nome de quem estava. Aqui apagou para mim. A minha tela do Facebook está cada dia pior. A Regilaine. Regilaine. É muito mais intenso, demanda muito mais da gente. A criança ela fica muito mais desafiante porque ela está ali presenciando a gente, dando atenção para outra pessoa. Só para vocês entenderem aquele exemplo que eu falei, né, do marido. Imagina, Regilaine, não sei se você tem marido, companheiro, ou né, pensa que se você não tem hoje, quando tinha uma pessoa que você se relacionava, ou companheira, não sei. Imagina você olhando a pessoa que você ama, dando carinho para uma outra pessoa, para uma outra mulher, fazendo carinho nela, conversando com ela e não conversando com você. Tá falando assim, não, peraí, Regilaine, que agora eu tô conversando com a outra esposa aqui, agora é o momento dela. Espera aí, que daqui a pouco é o seu momento. É isso que a criança sente, né? O mínimo que ela pode sentir é muita raiva. E aí ela vai atuar essa raiva, ela vai fazer de tudo para que você sinta isso também. E não é consciente, é inconsciente muitas vezes, né? Deixa eu ver o que a Inês escreveu aqui. Inês é uma querida que está aqui comigo desde o comecinho, né, Inês? Sempre está aqui. Não estou conseguindo rodar. Aqui, ó. Deixa eu ver o que a Inês escreveu. Seus ensinamentos fazem toda a diferença na relação com meu filho. Procuro sempre seguir cada dica. Que bom, Inês. Inês está aqui comigo, acho que desde que a minha página foi criada no Facebook, a Casa da Árvore, né, Inês? Lembro demais desse começo. A Natália, também tenho 2 pequenos, Isadora de 3 anos e 7 meses e Arthur de 1 ano e 9 meses. Nunca vi chorar tanto, ela já melhorou um pouco, mas ele agora está demais. E aí, gente, eu vou fazer, no domingo vai ter uma outra live, né, dessa série, De Onde Vem Tanta Birra, vai ser a parte 4. Eu vou falar sobre essa fase dos 2, 3 anos, porque é uma fase em que as birras elas aparecem com tudo e tem uma explicação para isso, né? Tem um porquê. Essa fase vai passar, né? Vai diminuir, mas é claro que nós, como adultos, referências da relação, a gente tem muita coisa para fazer, para ajudar e para apoiar. Como eu falei um pouco antes aqui nessa live, as crianças, quanto mais desafiantes estão, mais atenção, colo, carinho e escuta elas precisam, e não o contrário. E as pessoas tendem a fazer isso. A criança está birrenta, não é birrenta. Ela está birrenta, aí a mãe e o pai falam assim, não, vou sair de perto, vou te deixar aí sozinha. E aí ignora a criança, deixa ela sozinha, pune. O que vai gerar na criança? Mais raiva, mais frustração. E ao invés de diminuir o que está acontecendo, isso vai aflorar, vai ficar cada vez mais forte. Eu quero ler para vocês um texto do livro lá na Casa da Árvore, né? Que é o livro que eu escrevi, que eu publiquei esse ano. E fala sobre esse tema, tá? Deixa eu explicar para quem não conhece sobre o que se trata esse livro. É um livro de crônicas, né? Tem várias crônicas. Eu criei uma personagem, que é a Manu, é uma criança de 5 anos. E em cada crônica tem um tema específico sobre infância ou sobre desenvolvimento infantil, em que a Manu vai contando, na perspectiva da criança, como ela se sente, os significados que tem para ela isso. Então, por exemplo, tem uma crônica que fala sobre castigo, uma sobre vacina, uma sobre ciúmes, né? E aí eu vou ler um para vocês sobre chegada do bebê, do irmão mais novo, tá? Então, entendam que é uma criança contando para os adultos um pouco do que ela sente, o que ela presencia, tá? O nome dessa crônica é Pedro Ganhou um Irmãozinho, tá na página 90. Quem tiver o livro aí pode acompanhar também, tá? E aí começa assim.
Tia Gabriela não entende porque o Pedro tá tão difícil depois que a Catarina nasceu. Escutei ela desabafando com a mamãe na varanda lá de casa. Disse várias vezes que parece outra criança. Ai, ai, para vocês. São coisas tão óbvias pra gente. Mas eu já descobri mesmo. Vocês se esquecem completamente dessas coisas e depois ficam por aí choramingando pelos cantos. Como se nós, crianças, fôssemos as vilãs dessa história toda. Lembro quando o Bento nasceu. O Bento, na verdade, é o irmão da Manu. Quem lê o livro consegue entender. Lembro quando o Bento nasceu e chego a sentir até um arrepio na espinha. O tempinho ruim aquele, viu? Querem saber de uma coisa? É claro que a gente vira outra criança. E adivinha por quê? Primeiro porque vocês também ficam diferentes com a gente. Mamãe não tinha mais tempo nem paciência para brincar comigo. Toda hora cansada, com um negocinho chamado Bento grudado no peito dela o dia inteiro. Gente, eu tô lendo meio picado, porque essa hora eu já fico assim, o olho super embaçado. Segundo, porque a nossa vida também fica diferente. Eu não podia mais brincar de qualquer coisa, porque ia fazer barulho e acordar aquele negocinho chato. Toda madrugada eu acordava com um chororô danado, não conseguia dormir direito. Peraí. E quando eu acordava toda feliz, crente que o que eu estava vivenciando era um pesadelo, me deparava com aquele neném na minha frente no primeiro minuto do dia. Terceiro, porque a gente não adora e muito menos ama nosso irmãozinho ou a nossa irmãzinha quando eles nascem. Muito pelo contrário. E eu ficava todo dia imaginando como eu poderia fazer para colocar aquele Bento insuportável numa nave espacial com passagem só de ida para a Lua. E quarto, porque parece que a gente fica transparente depois que chega um neném em casa. E ô sensação ruim essa. As pessoas param de enxergar a gente. Juro, isso acontece. Ficam enfeitiçadas por alguma bruxaria que esses benditos nenéns fazem o tempo todo. Lembro que eu falei para a mamãe que queria voltar a ser neném para fazer aniversário todo dia. Como assim, Manu, fazer aniversário todo dia? Ué, mãe, o Bento ganha presente todo dia. Toda pessoa que vem aqui em casa traz um presente para ele. E para mim, na dica de nada. Entenderam agora por que a gente fica diferente? Acho que a mensagem é bem essa, né? A criança, ela perde a mãe e o pai e a casa só para ela. Ela se sente invisível e isso é bem real. Nem todas as pessoas têm a sensibilidade de se conectar com a criança mais velha enquanto se conecta com o bebê. É muito comum as pessoas olharem só para o bebê. Aconteceu um episódio outro dia comigo, com a Melissa e com o Ian, que me marcou muito. Eu estava com o Ian no colo, a Melissa do meu lado, e aí a gente estava caminhando na rua, uma moça parou e falou, nossa, que neném mais lindo, olhando para o Ian. E ele é lindo mesmo. E aí a Melissa do meu lado, me dando a mão, ela olhou para a moça e falou assim, ele é meu irmão. A moça não olhou para a Melissa e falou de novo, gente, mas que neném mais lindo. E ela falou de novo, ele é meu irmão. E ela não olhou para a Melissa mais uma vez. Aí ela fez mais algum comentário, e aí eu não consegui, não aguentei, né? Ela fez algum comentário elogiando o Ian, e eu olhei para ela e falei, claro, mas como uma irmã mais velha dessa, olha só, linda, que ensina um monte de coisa para ele, ele aprendeu um monte de coisa. Comecei a chamar a atenção dessa pessoa para que tinha uma criança ali também, que também precisava desse olhar, mas é claro, a gente não pode exigir isso do outro, né? Exigir isso das pessoas. As pessoas não têm essa sensibilidade, grande parte delas. E a criança se sente um nada ali do lado, né? Ela se sente invisível, transparente, e isso gera frustração, gera angústia, gera insegurança, ciúme, né? Então, o propósito dessa live hoje é te contar que é claro que a sua criança vai mudar, é esperado que ela mude o comportamento, é esperado que ela regrida no comportamento, que ela tenha comportamentos mais desafiantes. E uma outra coisa, não crie expectativa de que vai diminuindo. É cíclico, é cíclico. Acho que é isso, a palavra certa é essa, né?
O ciúme, ele vai diminuindo, dependendo da forma como a gente vai conduzindo com a criança. Quanto mais acolhida ela for, quanto mais colo, escuta, olhar e presença ela tiver, menos ela vai ter comportamento desafiante. Agora, o que aconteceu e acontece nas famílias, né? A criança acostuma com o bebê, aí o ciúme tende a diminuir um pouquinho. Aí o bebê, que ficava só embrulhadinho ali naquela cobertinha, ele começa a engatinhar, ele começa a rir para as pessoas, começa a nascer o dentinho, fica super fofo, ele começa a falar as primeiras palavras, ele começa a ficar super interessante, divertido, engraçado, e aí para a criança, o que antes já era território conhecido, vira território desconhecido de novo. Então vem uma nova rodada de ciúme de novo. Então isso é super comum acontecer. Há pouco tempo atrás, a Melissa estava bem sensível, né? Porque o Ian começou a falar, começou a correr, começou a interagir de uma forma muito mais intensa e muito mais intencional. Isso para ela foi super assustador, porque até então era um neném bonitinho. De repente é um neném que tem voz, que tem vez, que quer as coisas, que faz as pessoas rirem dele, que toma a cena. Então, isso vai acontecer, isso faz parte. A chegada de um bebê na família, do irmão mais novo, vai mobilizar comportamentos desafiantes, tá? Agora já estou para terminar, são quase 10 horas. Eu vou dar os últimos recados. Ei, Dani! A Dani Salum está aqui, uma psicóloga super especial aqui de BH também. Eu vou ler uma mensagem do Oráculo do Pão para a gente fechar a live, mas antes eu vou dar alguns recados aqui, vou retomar os recados. Se você ainda não se inscreveu para a Semana Chega de Birra, que vai acontecer semana que vem, 22 a 28 de outubro, se inscreve no link aqui do Instagram ou no link aqui do texto do Facebook, tá? Eu vou ler os comentários, as perguntas que estão aparecendo aqui, que eu não consegui ler todos, e vou dar um jeito de responder nos conteúdos que eu vou fazer nas próximas lives, na Semana Chega de Birra. Então se inscreve, porque eu vou compartilhar alguns vídeos com mais conteúdo para vocês, para apoiar, né, nesse momento de tanto desafio que são as birras. O Ian já acordou aqui, meu piquitito, né? Hoje eu saí de casa cedo, cheguei em casa, ele estava dormindo, agora ele acordou, então eu tô morrendo de saudade dele, eu vou até finalizar por ele também e por mim, tá? Mas deixa eu ler aqui a mensagem de hoje. Esse Oráculo do Pão, para quem não estava aqui nas outras lives, ele traz algumas mensagens. A minha proposta é que você feche os olhos agora, se conecte com algum desafio, né, com alguma questão que você quer cuidar na sua vida, na relação com seu filho, com a sua criança. E aí, eu acredito muito que as mensagens, elas vêm para nos ajudar, tá? Deixa eu só ler aqui. A Dani, sou fã, super orgulhosa da sua caminhada. Somos fãs uma da outra, né, Dani? Ih, pausou aqui o meu Instagram, não sei se ele... acho que voltou. Também sou fã, viu, Dani? Saudade de você. E... Natália, né? A Natália tá aqui, tá com o bebezinho em casa também, super desafio, né, Natália? Você vai abordar essa questão de irmãos na Semana Chega de Birra? Não vou falar especificamente da chegada de irmãos, mas eu vou falar sobre as birras, tá, Natália? Sobre os erros que a gente comete, quais podem ser alguns passos para começar a trilhar aí nessa caminhada, para minimizar isso, porque a comunicação diante da birra vai ajudar a criança a se sentir segura e a se abrir mais para a relação com o irmão, sem dúvida, tá? Então, a mensagem de hoje que eu quero tirar para vocês, que eu tirei é celebração. Vamos ver se faz sentido para alguém que está aqui. Celebração, aplaudir o raiar de um dia, cantar a chuva que cai, bailar com o bailar do vento, saborear o pão, beber momento por momento, acolher o coração, abençoar o caminhar, brilhar, brindar o fazer e o não fazer, bendizer o dito e o não dito, enxergar a eternidade em cada instante. É o sagrado da alegria de viver. Então, a leitura que eu faço dessa carta para o nosso tema de hoje, né? Celebrar, brindar cada momento. E hoje eu falei sobre isso no consultório com uma cliente minha, mãe de uma criança de 8 anos, que está super desgostosa com a maternidade, tendo muito desafio na relação, muitos conflitos.
né? E aí a gente está falando muito sobre isso, assim, de mesmo nos momentos tão desafiantes, buscar pelo menos uma aprendizagem. O que eu estou aprendendo com isso? Está ruim, está desgastante, mas o que eu posso aprender? Né? E uma aprendizagem é motivo para celebrar, claro, né? Então, diante aí dos desafios, né, do seu filho com o bebê, dos conflitos familiares, o que você pode pegar como aprendizagem? Pode ser alguma coisa que você aprende, que você pega para algo que você não deve fazer, que você fez e não deveria fazer, que você aprendeu, ou que você não fez e pode começar a fazer. E aí essa mãe estava falando muito que ela teve uma briga com a filha dela, em que ela falou muitas coisas duras, que ela gritou muito e falou coisas que não se fala para uma criança, que ela se sentiu super culpada. E aí ela não estava conseguindo ver nada de bom na situação, porque não tinha nada de bom, de prazeroso. Mas ela falou, Cecília, eu aprendi que, uma aprendizagem dela, tá? Que quando eu tô com muita raiva, eu preciso sair de perto da minha filha, senão eu acabo ferindo ela de uma forma muito cruel, porque eu saio de mim. Então é uma aprendizagem que ela trouxe ali do que ela estava experienciando. E aí, quando eu falo para pensar numa aprendizagem, pode ser algo simples, né? Algo pontual, assim, nada tão grandioso, mas a gente celebra com o que a gente aprende, tá? E, para fechar, se você quer participar da Semana Chega de Birra e não quer ficar lendo e-mails ou não lê tanto e-mails mais, várias pessoas não leem tantos e-mails hoje, né? Tem a opção de receber todo o conteúdo, os vídeos e as informações pelo WhatsApp. O número é esse aqui, 51, tem um 9 antes, tá? 98056-9229. E eu vou adorar te receber na Semana Chega de Birra. Domingo tem uma live aqui dessa série, De Onde Vem Tanta Birra, que eu vou falar sobre essa fase dos 2 anos de idade, mais ou menos, que é uma fase em que as birras, elas despontam com muita intensidade, tá bom? Se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, me ajuda a compartilhar essa live, me ajuda a compartilhar a Semana Chega de Birra também, tá bom? Então é isso. Deixa eu lá cuidar do meu piquitito. Boa noite para vocês.